Então, muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, especialmente da paróquia de Nossa Senhora do Ó. Estamos aqui mais uma vez para nos encontrar, para falar um pouquinho da nossa fé, dos temas relevantes da nossa fé católica. Mesmo nesse momento de distanciamento, de isolamento, mas sempre procurando nos aprofundar e nos tornar mais íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para esse dia de hoje, eu convidei nosso irmão seminarista aqui da minha turma também, Diogo Almeida, que vai falar um pouquinho sobre Nossa Senhora. Isso. Então, aproveitem bem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí nos comentários do post do Facebook, que nós estaremos respondendo em breve. Então, fiquem aí com o Diogo Almeida. Bem, pessoal, bom dia. Como o Ícaro falou, ele me convidou, nesse período de quarentena que estamos aqui no seminário, para dar essa formação de hoje. E como estamos no mês de Nossa Senhora, e há pouco tempo foi o dia de Nossa Senhora de Fátima, comentaremos um pouco hoje sobre justamente a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Vamos dar uma formação sobre este tema, tão relevante, esta devoção a Nossa Senhora de Fátima é uma devoção tão popular, por aqui, pelo Brasil. Vemos igrejas, capelas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima e conhecemos às vezes a história, um pouco dos milagres, e é importante a gente ter esse conhecimento e entender exatamente em que consiste essa mensagem, e o que é que ela quer dizer para a nossa vida, o que é que de bom nós podemos tirar dessa mensagem e praticar na nossa vida, para que nós possamos crescer espiritualmente. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente em que consiste uma revelação como esta de Nossa Senhora, de Fátima. No século XIX, início do século XX, nós vemos que Nossa Senhora ela fez várias revelações. Temos a revelação de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, a de Nossa Senhora de Lourdes, e muitas outras que foram acontecendo mais ou menos nesse período histórico, o que mostra que tem algo de especial aí, tem algo de especial aí. E bem, na igreja, na nossa fé católica, nós cremos o seguinte: nós cremos que existem dois tipos de revelação. A revelação chamada pública e as revelações chamadas privadas, certo? Qual é a diferença disso? A diferença é a seguinte: a revelação pública é a revelação que culmina, que vem durante todo o Testamento e culmina em Nosso Senhor Jesus Cristo. E nele se encerra. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, em Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se revela por completo, certo? Deus se revela por completo. Porque o Nosso Senhor Jesus Cristo é a própria Palavra de Deus, Palavra de Deus que se fez homem. E ali está contida toda a revelação. Sendo que Jesus, ele não escreveu nada, ele não escreveu um livro, um texto, mas ele viveu aqui na Terra e os seus apóstolos, aquele que ele escolheu para ser seus apóstolos, estes é que têm autoridade dada pelo próprio Jesus para anunciar esta revelação. Então, os apóstolos, eles foram os responsáveis por, de fato, levar essa revelação para as nações, levar essa revelação para o mundo. Então, quando o último apóstolo morre, no caso São João, o último deles a morrer, então se encerra aí a revelação pública. Ou seja, depois que São João apóstolo morre, então não tem mais nenhuma outra pessoa que recebeu a autoridade de Jesus Cristo para passar essa revelação pública, para transmitir essa revelação, trazer coisas novas para a revelação. Então, a partir de São João Evangelista, a igreja ela somente mantém essa revelação pública,
né, mantém através da tradição oral, apostólica e das Sagradas Escrituras, certo? Então, com dessas duas fontes, né, é que essa tradição apostólica da revelação de Cristo, ela vai sendo passada de geração em geração e sempre sob a autoridade do magistério da Igreja. Então, o magistério da Igreja que tem autoridade para interpretar tanto as Sagradas Escrituras como a Sagrada Tradição e resolver, né, problemas, dúvidas de fé que estejam referentes justamente a isso, a essa base essencial. Só que, ao mesmo tempo, depois de Cristo, depois dos apóstolos, Deus continua se revelando, mas agora não mais trazendo coisas novas à revelação. Mas Deus apenas inspira os seres humanos, né, através de aparições, né, através de mensagens, para que o ser humano possa viver melhor aquilo que já foi revelado. Aquilo que já foi revelado. Para que a igreja possa, às vezes, tomar uma consciência mais forte daquilo que já foi revelado. Né? E nisso consiste esta aparição de Nossa Senhora de Fátima. Né? Então, Nossa Senhora, né, aparece trazendo uma mensagem, e esta mensagem, ela, como eu vim explicando, não faz parte do chamado depósito da fé. Né? Ou seja, não faz parte, não vai estar ali no credo, por exemplo, né? Não vai fazer parte dos dogmas da igreja, mas é uma mensagem importante para que nós cristãos destes tempos possamos viver melhor a vida cristã, né? A vida que nosso Senhor Jesus Cristo propôs para nós. Tanto é que vocês vão perceber, quando eu for explicando um pouco as mensagens de Nossa Senhora, que aquilo que ela traz como mensagem, em si mesmo, vários santos já viveram aquilo, né? Essa realidade, né? A realidade da penitência, da expiação, né? Enfim. Então, tem essa questão, né? E outra é que a igreja, né, ela sempre vai ter esse discernimento, né, de saber exatamente que revelações, né, de fato foram revelações de Deus, né, e que outras às vezes não foram, né. De fato, ao longo da história, houve muitas pessoas, né, que se disseram, né, receber uma revelação de Deus, uma revelação de um anjo, e que na verdade nós vemos que é mentira, né. Por exemplo, no caso do islamismo, né, o profeta que o Islã acredita ser um profeta, né, o Maomé, ele diz que recebeu uma revelação do anjo Gabriel. E essa revelação do anjo Gabriel traz uma doutrina nova, né, além de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E isso é inconcebível para nós cristãos. Né? Um anjo ele nunca iria contradizer o próprio Deus. Né? No caso, o anjo Gabriel nunca iria contradizer o próprio Deus. Então, é impossível que o anjo Gabriel tenha aparecido a um homem trazendo uma doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo não disse, né? Não revelou, não falou nada disso. Né? Então, a igreja claramente discerne que esta revelação, na verdade, não foi o anjo Gabriel. Né? Mas, no caso, tem outras revelações, muitas outras revelações ao longo da história, que, de fato, a igreja olha e diz, não, isso aí, de fato, é coerente, né? Então, realmente, deve ter sido, de fato, um anjo, ou um santo, ou Nossa Senhora, que se revelou àquelas pessoas e aquelas pessoas estão transmitindo. Né? Vê também os milagres, os muitos milagres que aconteceram, né? No caso, Nossa Senhora de Fátima, né? Aconteceram muitos milagres ao longo de toda a trajetória das revelações e, ao mesmo tempo, nós vemos aquelas crianças a quem Nossa Senhora se comunicou, como aquelas crianças cresceram na fé, como elas foram se santificando, sendo santificadas, né? Recebendo a graça de Deus, acolhendo essa graça de Deus e, de fato, dando esse exemplo de santidade. Né? Tanto é que nós temos aí, né? São Francisco, Santa Jacinta, né? Duas das crianças que estavam ali, que morreram ainda naquela época. Né? A irmã Lúcia foi quem ficou viva mais tempo, chegou até
a idade adulta, ficou idosa, etc, etc. Mas Jacinta, por exemplo, teve gripe espanhola, né, e morreu sofrendo bastante. Mas as próprias freiras que cuidaram dela na época viram como aquela menina dava um grande exemplo de santidade, né? Então aí nós vemos que de fato é uma ação de Deus, né? De fato foi a graça de Deus agindo ali e que aquela mensagem de fato ela é uma mensagem divina. Bem, e para começar, né, a destrinchar a mensagem de Fátima, a gente primeiro precisa observar, né, em que lugar ela aparece, né? Então, Nossa Senhora de Fátima, como o próprio nome já diz, ela aparece em Fátima, né, que fica em Portugal. Então, Nossa Senhora aparece em Portugal. E qual o significado disso, né? Por que Nossa Senhora de Fátima aparece em Portugal? É interessante notar que antes de Nossa Senhora aparecer, houve a aparição, aquelas crianças para preparar para a aparição de Nossa Senhora, aparição do chamado Anjo de Portugal, né? O Anjo de Portugal, né? E que anjo é esse Anjo de Portugal? Quando a gente vê a descrição que as crianças fazem, né, vê que essa descrição ela cabe, né, ela bate com a descrição de um anjo que apareceu lá no passado, né, justamente ao primeiro rei de Portugal, aquele que fundou o reino de Portugal. E como foi essa aparição a esse rei, desse anjo, né? Foi o seguinte: lá na Idade Média, quando a Península Ibérica, né, aquele lugar onde fica Portugal e Espanha hoje em dia, na Europa, ele tinha sido dominado pelos muçulmanos, né? E então, os reinos cristãos da Europa começaram a fazer guerra contra os muçulmanos para reconquistar aquele território, né? E um dos nobres que estavam participando dessa guerra, né, foi justamente o Afonso Henriques, né? E ele, antes de uma batalha, estava ali, né, na sua tenda, etc, etc, e ouviu uma voz e teve uma revelação, né? Teve uma visão. E como era essa visão, né? Ele viu uma grande cruz no céu e tinha um anjo perto dessa cruz, né? E esse anjo tinha uma aparência de criança, né? Uma aparência de um menino. E aí ele transmitia uma mensagem de Deus, né? E essa mensagem de Deus era justamente dizendo ao rei, né, para que fundasse ali um estado, né, fundasse ali um reino, e esse reino ia ser um reino que de fato ia defender a fé, ia propagar a fé católica, né, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos de fato que Portugal, ele honrou durante muito tempo, Portugal honrou, né, essa sua missão divina, né, de propagar a fé. Tanto é que nós brasileiros somos, de certa forma, filhos espirituais de Portugal, né, de Portugal. Foi de Portugal que nós recebemos o nosso bem mais precioso, que é a fé, que é aquilo que vai nos garantir, que nos garante a vida eterna, né? E não só nós brasileiros, né, mas tantas outras nações pelo mundo têm hoje em dia fé católica, graças a Portugal, né? Graças a Portugal. Então, a mensagem de Fátima também tem uma relação estreita conosco, né? Nós brasileiros, né? Uma vez que nós somos, digamos assim, filhos de Portugal, né? Como que herdeiros de Portugal. O próprio nosso processo de independência, né? Lembra que o rei de Portugal, Dom João VI, o filho dele, Dom Pedro I, foi o rei do Brasil, né? Então, há aí uma relação de herança, né? De herança espiritual. Então, bem, esse anjo, né, ele aparece às crianças e ele vai, então, transmitir àquelas crianças uma mensagem, né? Uma mensagem, justamente preparando elas para receber Nossa Senhora. E é interessante que esse anjo, ele revela justamente aquelas orações, né, que nós conhecemos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, essa oração, né, que a gente reza diante do Santíssimo Sacramento. Então, já introduzindo aí essa realidade que Nossa Senhora ela vai trazer, né, de expiação, de pedir justamente pelos pecadores. Né? Bem, então Nossa Senhora, depois disso, ela vai aparecendo, né, às crianças, justamente no dia 13 de maio, e então ela vai depois aparecendo a cada mês, né, no dia 13. E ao longo desse tempo vão acontecendo vários milagres. Né? Então várias pessoas, elas inclusive vão lá, né, escutam falar da história, né, e vão lá ver, né, e Nossa Senhora ela aparece somente às crianças, né, as pessoas não veem, e mesmo as crianças, não são todas as três que veem Nossa Senhora e a escutam. Né? E nesse período vão acontecendo milagres. Né? O milagre mais proeminente é justamente o milagre chamado milagre do sol, né? Em que muita gente testemunha, né, o sol como que se movendo, né, pelo céu de maneira diferente, né? E rápida. E nada de meteorologia, nada identificou nenhum evento no mundo inteiro diferente no Sol. Foi somente naquela área, somente o pessoal que estava lá que viu. Né? Ou seja, mostrando claramente um milagre divino, né? Para aquelas pessoas. E muitos ali que não tinham fé passaram a crer. Né? Enfim, e houve outros milagres ali também, mas esses milagres justamente para enfatizar, para que as pessoas pudessem crer, né, justamente nessa mensagem que ela estava trazendo. Né? E essa mensagem, ela é normalmente dividida em 3 partes, certo? Em 3 partes. Bem, a primeira parte, ela é chamada a visão do inferno, certo? Então, Nossa Senhora, ela dá uma graça às 3 crianças e mostra a essas 3 crianças o inferno. Faz com que elas tenham uma visão do inferno. Aí você pensa, né? Poxa, que crueldade, né? Ver o inferno. Mas a gente precisa ver direitinho que, na verdade, é uma grande graça que Nossa Senhora deu a essas crianças. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Em que consiste, né, o sentido, né, da história, né? Ou seja, a história da humanidade, né? Em que consiste esse sentido da história da humanidade? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte. Deus, ele cria nós, seres humanos, para estarmos com Ele. Né? Para estarmos com Ele. Então, nossa razão de ser é nos configurarmos a Jesus Cristo. É voltarmos para aquilo como Deus criou o ser humano, né? Lá no Jardim do Éden. Então, o ser humano totalmente em contato com Deus e vivendo em santidade. Né? É para isso que Deus nos criou. Deus nos criou, Deus nos dá a criação para que nós possamos alcançar o céu, né? E nos configurarmos totalmente a Jesus Cristo. Né? E esse é o sentido de todas as coisas na história. Né? Todas as coisas na história, Deus cria cada coisa com uma finalidade. Né? E essa coisa, ela precisa alcançar a sua finalidade. Né? E nós, seres humanos, a nossa finalidade, quando Deus nos cria, é justamente a finalidade de poder amá-lo, servi-lo, conhecê-lo. Essa é a finalidade. E assim, vamos nos configurando a Ele. Né? Contudo, o pecado, ele acaba com essa realidade em nós. Né? Faz com que nós rejeitemos a Deus, né? E nos apeguemos às coisas do mundo. Né? Nos apeguemos às coisas do mundo. Então a gente vira as costas para Deus e se apega às coisas mundanas. Certo? E isso, assim, é um grande problema. Né? Um grande problema. Por quê? Porque isso nos tira exatamente da nossa finalidade. Né? Nossa finalidade enquanto seres humanos. E nos leva à infelicidade. E nos leva à pior das consequências, que é justamente o inferno. Né? A morte eterna. E vendo essa realidade do mundo, hoje em dia,
Nossa Senhora se preocupa, né? Se preocupa em ver tantas almas rejeitando a Deus, virando as costas a Deus. Lembrando que 1917 foi quando houve essas aparições, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Né? Então imagine só, né? Tantos homens, né? Lutando uns contra os outros, por razões apenas de poder humano, né? De interesses humanos, de interesses materiais, né? De interesses imperialistas. E tantas pessoas ali derramando seu sangue, morrendo, né? Para quê? Para atender ambições de estados, né? E não só isso, mas a Igreja Católica, a fé católica, já vinha sendo rejeitada pela Europa, né? Ao longo dos séculos. Lembremos aí, né? A Revolução Protestante, né? Com Lutero, Calvino, depois a Revolução Francesa, depois toda a ideologia comunista, que Nossa Senhora depois vai falar. Então o mundo ele estava vivendo nesse período de grande mudança, né, de paradigma, em que toda aquela mentalidade católica, cristã, ela estava sendo empurrada para trás. E aí Nossa Senhora vem alertar, né, das consequências disso. Mostrar que isso aí vai levar a humanidade a uma grande desgraça. E que grande desgraça é essa? Né, são as muitas almas, né, as bilhões de almas indo para o inferno. E sofrendo ali aquelas penas horríveis, né, que sofrem. E quando a gente olha para a nossa realidade hoje em dia, a gente vê como tudo aquilo piorou. Né, Todas as pessoas hoje em dia, né, que já estão extremamente secularizadas, né, e rejeitam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom a gente lembrar, né, aquela passagem, né, que Jesus fala, né, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque ele trouxe a revelação a Cafarnaum, ele foi lá a Cafarnaum, mas muitos ali o rejeitaram. Né? Tiveram a oportunidade de acolher a palavra, mas o rejeitaram. E ele diz, né, que no juízo final, Sodoma e Gomorra vai ser tratada com melhor do que Cafarnaum. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não ouviu a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles faziam pecados terríveis, mas não ouviram a verdade. E quantas cidades, né, quantas pessoas escutaram a verdade, escutaram a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, foram um dia cristãos, mas rejeitaram essa fé. Né? Rejeitaram essa fé. Então tudo isso é uma grande tragédia para a humanidade. Né? Uma grande tragédia para a humanidade. E Nossa Senhora, ela mostra aquilo ali para as crianças. Olha, a tragédia em que a humanidade está envolvida. Né? Essa rejeição, justamente, de Jesus Cristo. E rejeitando o nosso Senhor Jesus Cristo, ela está caminhando para isso, né? Para o inferno. Então as crianças, elas olham e veem como um grande lago de lava, né? De fogo, e as almas ali mergulhadas, né? E sofrendo tormentos horríveis, né? E os demônios ali também atormentando aquelas almas. Então Nossa Senhora pede, né? Reze pelos pecadores. Reze pelos pecadores. E é importante, né, a gente colocar na intenção, né, sempre quando a gente for rezar um terço, quando a gente for rezar, fazer algum tipo de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento, né, colocar em oração a alma dos pecadores, né, a alma dos pecadores, para que eles se convertam. Né, e lembrar que o primeiro dos pecadores somos nós mesmos. Né, nós somos pecadores. Né, e nós corremos o risco também nós de rejeitarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Né. Os pecados que mais ferem nosso Senhor Jesus Cristo são cometidos por pessoas da igreja. Né? Por quê? Porque são pessoas que conhecem. São pessoas que deveriam amá-lo, mas que não o amam. Né? Ou acabam cometendo atos, né, de ofensa a Jesus Cristo, né, através de seus pecados. E como isso ofende, né, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo? Uma rejeição daqueles que ele escolheu, né, daquele que ele confiou. Lembremos aí do exemplo de Judas, né, que traiu nosso Senhor por conta de dinheiro. Né, por conta de dinheiro. Então, esses pecados, eles ferem muito o coração do nosso Senhor Jesus Cristo.
ferem muito o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Nossa Senhora pede para que aquelas crianças rezem, né? Rezem pelas almas e façam sacrifícios, ofereçam sacrifícios pelas almas, né? E é interessante a gente perceber isso, que assim, às vezes a gente vê grandes santos, né, na história, fazendo grandes penitências, né, e a gente se vê aqui achando que tudo isso está muito distante de nós, né, que a gente não pode, ou que a gente não consegue fazer grandes sacrifícios. Mas nós podemos sim, né, fazer grandes sacrifícios, mesmo que não da mesma envergadura dos grandes santos, né? Mas se a gente começar pelas pequenas coisas que Deus nos dá a oportunidade de oferecer a Ele, a gente pode sim alcançar muitos méritos, né, para a nossa salvação, né, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa conversão enquanto pecadores, né, e também para a conversão dos outros, né? Às vezes de algum amigo que a gente tenha, que a gente queira que converta, algum familiar que precisa de conversão, né? Ou até mesmo de pessoas que a gente nem conhece, e a gente entrega esses méritos nas mãos de Nossa Senhora para que ela cuide, né? Reza pelos pecadores em geral, e Nossa Senhora sabe quem é que está mais necessitado para ajudar, né? Mas Deus nos dá oportunidades no nosso dia a dia, né, de pequenos sacrifícios que a gente faz às vezes em nosso íntimo, né, sem ninguém saber, só Deus. E se a gente aproveita esses sacrifícios, essas cruzes, para oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo, né, como Nosso Senhor se alegra, né? Porque vai lembrar aqui uma verdade, né, sobre a vida do ser humano, que é o seguinte: todos nós temos cruzes, né? O ateu vai ter cruz, né? O espírita vai ter cruz, o protestante vai ter cruz, né? Todo mundo tem cruz, né? Todo ser humano, a partir do momento que nasce, ele já vai padecendo devido ao pecado original. Então ele nasce, né? Vai crescendo, mas já com essa queda, né, da carne. Então a carne vai se deteriorando, né? Então nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando doentes, né? E um dia morrendo, né? E tantos sofrimentos que tantas pessoas passam na vida. São inevitáveis os sofrimentos, né? O homem que acha que consegue nesta vida viver sem sofrimentos, né, é um insensato, né? Insensato. Mas a questão é, diante do sofrimento, como a gente pode agir, né? Como a gente pode agir? Os hebreus, por exemplo, no deserto, quando sofriam, muitos o que é que faziam? Acabavam murmurando, reclamando com Nosso Senhor Jesus Cristo. Como se Nosso Senhor Jesus Cristo como se Deus tivesse culpa, né? Reclamando com Deus, né? Ah, Deus, tu tiraste a gente aqui do Egito para isso, não sei o quê, para nos fazer morrer, não sei o quê. E acabavam murmurando contra Deus, né? Veja que tragédia, né? Uma oportunidade que eles tinham de se sacrificar por Deus, né? De demonstrar o amor que eles tinham por Deus, eles jogavam fora reclamando. Por isso que a gente precisa, né, tantas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia, tantos sofrimentos que a gente tem, e que a gente pode se unir, fazer com que esse sofrimento, nos unirmos a esse sofrimento para nos configurarmos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus, aqui na Terra, sofreu. E sofreu muito, né? Foi crucificado, né? Foi chicoteado, né? Foi humilhado. Imagine, o próprio Deus sofrendo isso tudo na mão dos seres humanos, né? E quanto isso não ofende, né, o coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto isso não ofende o coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra também a questão da segunda mensagem, né, de Fátima. A segunda mensagem, ela vai tratar justamente, vai comunicar a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Ao Imaculado Coração de Maria. E a consagração ao Imaculado Coração de Maria da Rússia, né? E também das outras nações. E aí a gente precisa entender isso, né? Primeiro, que devoção é essa do Imaculado Coração de Maria? Que devoção é essa do Imaculado Coração de Maria? Bem, quando a gente pensa, né, no coração de Jesus Cristo, a gente consegue entender claramente, né? Então, o coração é uma linguagem simbólica, né, figurada, para identificar justamente a alma, né?
a nossa parte imaterial, que vai trazer nossos pensamentos, nossas emoções. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofre muito, né, por nós, devido aos nossos pecados. E Nossa Senhora, ela tem um coração dela, todo ele configurado a Nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ele configurado a Nosso Senhor Jesus Cristo. O coração de Nossa Senhora é como que o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o coração dela, o Imaculado Coração de Maria, sofreu e sofre pelos pecados da humanidade, pelas ofensas que os homens fazem a ela e a Jesus Cristo, seu Filho. Como o coração de uma mãe sofre, né, quando seu filho sofre, né? Quando alguém faz um mal ao seu filho, como o coração da mãe sofre, né, pelo filho. Imagine o coração de Nossa Senhora, que era perfeitíssimo, né, e tinha um filho que era o próprio Deus. Né? Imagine, né, naquela cena da Paixão de Cristo, né, em que Cristo ele é julgado, né? E Pilatos pergunta: vocês preferem que solte a Jesus ou a Barrabás? Né? E o povo grita ali, né? Barrabás! Como Nossa Senhora não deve ter ficado triste, né? Deve ter doído o coração dela quando ela escutou aqueles gritos, né? Daquelas pessoas ali. E assim somos nós quando nós viramos as costas para Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não tem noção do quão mal, do quão faz Jesus sofrer um pecado que nós cometemos, né? Porque a gente acaba já estando envolvido nessa situação aqui de egoísmo, né, da terra. Mas se a gente compreendesse, né, esse sofrimento que causa em Deus o nosso pecado, né, seria muito difícil que a gente voltasse a pecar. Né? E Nossa Senhora, né, ela padeceu junto com seu filho durante todo o processo da paixão de Cristo. Ela estava presente. Ela estava presente no julgamento, quando preferiram a Barrabás. Né? Ela estava presente quando açoitaram Jesus. Ela estava presente quando Jesus carregou sua cruz. E ela estava presente quando Jesus morreu, né, crucificado. E tudo aquilo ali que Jesus estava vivendo na carne, né, ela vivia em seu coração. Toda aquela dor. E até hoje vive. Até hoje vive quando os homens viram as costas para Jesus. Quando os homens viram as costas para Jesus no pecado. Isso faz sofrer o coração de Nossa Senhora. E são muitas as ofensas que ela própria sofre hoje em dia. Você vê tanto desprezo com que tratam Nossa Senhora, os protestantes, né, que não têm devoção à Nossa Senhora. Como isso também não faz sofrer o coração de Maria. E essa devoção ao coração de Maria é, de certa forma, um pedido para que nosso coração ele vá também, assim como o dela, se configurando ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo com que a gente vença o egoísmo que está em nós. Para que cada vez mais a gente se preocupe com o outro, né? Em amar o outro, né? Em ver o pecador e sentir de fato compaixão, que é o sentimento de Jesus, é o sentimento de Nossa Senhora. Né? Sentir compaixão pela humanidade. Então, imagine, né? Tantas pessoas, né, que vão sofrer, ter aquelas penas eternas no inferno, né? E como é que fica o nosso coração? Né? Às vezes fica indiferente. Mas a gente deve, de fato, sentir dor por isso, né? Padecer também pelos homens, assim como Jesus padeceu na cruz. Jesus não teve raiva dos que o crucificaram, né? Mas ao contrário, na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, né? Eles não sabem o que fazem. De fato, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque todo esse pecado que eles estão cometendo, eles não estão vendo que no futuro, após a morte deles, vão ser só motivo de sofrimento e mais sofrimento no inferno, como aquelas crianças viram ali. Então, Nossa Senhora pede, né, que haja essa devoção ao seu Imaculado Coração. E, de fato, a Igreja ela vem atendendo esse pedido. E vem crescendo essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Inclusive, tem festa litúrgica, né, ao Imaculado Coração de Maria. E
Temos aí a consagração, né, de São Luís Maria Guilherme de Montfort, também que muitas pessoas fazem, e como isso honra também a Nossa Senhora, né, nos faz trilhar esse caminho de Nossa Senhora, né, e configurando o nosso coração a ela, e entregando esses méritos, nesses sacrifícios que a gente faz, que vai acumulando esses méritos, né, nossas orações, etc, etc, para que ela possa utilizar em favor da humanidade, né, em favor daqueles que mais precisam, né, daqueles que mais precisam, principalmente no âmbito que é mais crítico, que é o âmbito espiritual, né, ou seja, os pecadores, nós inclusos, né. E ela faz um alerta à Rússia, né, lembrando que aquelas crianças ali não faziam ideia do que era a Rússia, né. São crianças, né, de 8, 9 anos, do interior de Portugal, né. Então, elas não tinham conhecimento de geopolítica, né, de política internacional, das ideologias, não sei o que, não tinham esse conhecimento. Eram crianças humildes, né. E Nossa Senhora faz esse alerta, né. Diz para elas, olha, é necessário consagrar a Rússia ao meu Imaculado Coração, senão os erros da Rússia se espalharão pelo mundo. Né? E o que estava acontecendo na Rússia em 1917? Na Rússia em 1917 estava acontecendo a Revolução Russa, né? A Revolução Comunista. Né? E ou seja, claramente, Nossa Senhora ali estava se referindo, né, ao erro do comunismo, né? Desse espírito revolucionário, né, que vem perpassando os séculos e que naquela época estava aflorando, né, essa revolução comunista na Rússia. Né? E, infelizmente, os bispos, né, ali da Rússia, etc., acabaram não consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e a Rússia espalhou, né, seus erros. Somente posteriormente que o Papa consagrou, mas consagrou assim, o mundo todo ao Imaculado Coração de Maria. Né? Uma vez que já se tinha espalhado, né, os erros, etc., etc., mas como nós hoje em dia não vivemos, né, esse terror, as consequências desses erros. Né? Lembrar aqui, né, por exemplo, a Revolução Cubana, né? Quantos não morreram ali fuzilados, né? Enquanto a igreja não foi perseguida. Né? Lembrando também a Revolução na Espanha, que gerou a Guerra Civil, né? Guerra Civil Espanhola. Temos o exemplo do São José Maria Escrivá, né? Que viveu nessa época de revolução, de guerra civil na Espanha, em que os comunistas tentavam tomar o poder, e eram coisas assim, de centenas, né? de padres, de freiras, até bispos, né? Que foram mortos em questão de dias devido a essa guerra, né? Quando estourou a guerra. Para você imaginar o tamanho da perseguição. Né? Os padres que estavam na parte comunista do país tinham que andar disfarçados. Né? Tinham que andar disfarçados porque, senão, se os guardas vissem que era um padre, eles, na hora, prendiam e levavam para serem executados. Né? Imagina, né? Igrejas profanadas. Né? E como a gente vê o que vem acontecendo, por exemplo, na China, né? A perseguição que os cristãos sofrem na China, hoje em dia, né? Na Coreia do Norte também, que perseguem os cristãos. Né? Principalmente na Coreia do Norte, mas também na China, que tem uma série de restrições às igrejas, né? Para que o cristianismo não cresça, para que o cristianismo não possa, de fato, agir apostolicamente. Né? E tentam aí combater o cristianismo, né? Tentam combater a igreja. E como isso sofre, né? São os inimigos da igreja, são os inimigos de Jesus Cristo, né? Quando Saulo, antes de se converter, né, se tornar Paulo, perseguir os cristãos, que Deus se revela a ele, né? Tem aquela visão. Então, Deus diz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Jesus fala que ele está sendo perseguido por Saulo. Mas Saulo nunca conheceu Jesus, né? Saulo estava perseguindo os cristãos, né? Mas Jesus coloca, por que me persegues? Ou seja, quando o cristianismo é perseguido, na verdade, é Jesus que está sendo perseguido nos cristãos. Né? Porque quando nós padecemos, né, é Jesus padecendo em nós. Quando nós padecemos oferecendo a Jesus Cristo. Né?
É Ele que vai padecendo também em nós, para que nós possamos com Ele ressuscitar, né? E, infelizmente, né, nós vemos o quão esses erros que Nossa Senhora alertou, eles se propagaram, né, e tomaram, né, dimensões muito grandes, né? E hoje em dia, nós vemos que hoje em dia, não somente esses erros da Rússia, mas muitos erros, né, vêm massacrando a igreja, e a igreja vem sofrendo bastante com isso, né? Bem, e então, né, vem esse pedido de consagração ao Imaculado Coração, né? E como o coração de Nossa Senhora sofre. E a terceira mensagem faz referência a como que uma visão profética daquilo que irá acontecer com a igreja nos próximos tempos, que é algo que nós já conhecíamos, de certa forma, com as visões que o apóstolo João teve, né, que escreveu no livro do Apocalipse, né, que é a realidade que é o seguinte: a igreja ela está destinada a seguir o mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o caminho da paixão, morte e ressurreição. Então a igreja vai ser perseguida, né, como já vem sendo. Na verdade, a igreja já nasce sendo perseguida. E durante toda a história da humanidade, a igreja é perseguida. Tem pessoas querendo destruir a igreja. Tem pessoas querendo destruir os cristãos e eliminar os cristãos da face da terra, né? Então, o que Nossa Senhora alerta é o seguinte: que essa perseguição ela vai continuar e vai se intensificar, né? E aí, ela faz com que as crianças tenham uma visão, né, que é a seguinte visão, né? A irmã Lúcia, na verdade, Nossa Senhora pede à irmã Lúcia que essa visão não seja revelada naquela época, mas somente na década de 60, né? E pelo Papa. Mas aí o Papa, na década de 60, ele decide esperar um pouco para revelar, né, esse segredo de Fátima, né? Mas aí no ano 2000, então o Papa João Paulo II pede para que seja revelado, e aí o cardeal Ratzinger, que se torna o Papa Bento XVI, ele então faz, né, a leitura, tudo mais, e a interpretação da igreja sobre essa visão, né? Em que consiste essa visão? É o seguinte: Lúcia, ela vê um bispo vestido de branco, ou seja, o Papa, andando por uma cidade em ruínas, né, e cheia de cadáveres, essa cidade, né? E o Papa vai rezando por esses cadáveres. Depois, ele sobe uma montanha, né, que seria o Monte Calvário, né? E quando ele chega no topo da montanha, tem uma cruz, né? E o Papa ele sofre um tiro, né? Ele é baleado, né, e sangra ali aos pés da cruz, né? E aí, ao mesmo tempo no céu, tem um anjo com a espada de fogo, né, vindo punir a terra. E aí Nossa Senhora, ela segura a mão do anjo, né? Segura a mão do anjo, para que o anjo não puna a terra. E aí o anjo grita: penitência, 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 né? Ou seja, qual o significado, né, nessa mensagem? Tem muitas coisas que ficam um pouco assim, ambíguas, né? Que nem a igreja sabe explicar direito o que é que significam, etc, etc. Que cidade é essa que o Papa estava passando, né? Quem são esses cadáveres, né? Não se sabe bem, mas a essência da mensagem foi captada, né? Que é o quê? Que é justamente a perseguição que a igreja sofre, né? E aquele Papa ali simbolizando a igreja como um todo, né? Como a igreja vai sofrendo, vai padecendo e subindo o Calvário de Cristo, para como que se configurando a Cristo, fazendo esse caminho de Cristo, da Via Crucis, passando pela cidade, saindo da cidade, subindo o Calvário até a cruz, né? E ali derramando seu sangue. Então, esse caminho de mortificação que a igreja passa, né? E que de fato o sangue da igreja, que a igreja padece, clama a Deus, né? Clama a Deus por justiça, né? E aí o anjo, com a espada de fogo, mostra justamente a justiça divina querendo se fazer sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, Nossa Senhora mostrando ali a misericórdia de Deus,
querendo que mais pessoas se salvem. Né? E aí o anjo pede penitência. Né? Ou seja, que nós façamos essa penitência, que nós façamos esse sacrifício, né? Para que mais pessoas possam se salvar. Né? Para que os pecadores possam, de fato, se converter, né? E voltar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nesses tempos críticos. Né? Vemos que quanto mais os séculos passam, mais os tempos vão se tornando mais críticos, né, para a humanidade. Né? E mais a igreja vai sofrendo com isso. Bem, então, em resumo, a mensagem de Fátima, ela vem trazer justamente isso. Né? Ou seja, intensificar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Né? Temos aí uma devoção que ela propõe, a devoção dos 5 sábados, que aí já deveria ser outro tema, né? Porque precisaria de mais tempo para explicar essa devoção. Né? E essa conversão, né? A nossa conversão dos nossos pecados, para que nós possamos desapegar das coisas da terra, desapegar de nossas paixões, né? E nos voltarmos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ao mesmo tempo rezarmos para que as outras pessoas também façam o mesmo processo. Né? Voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque tantos padecem na humanidade, né? E tantos inimigos da igreja, né, que, alimentados por erros, né, vêm perseguindo a igreja, né, ao longo dos séculos. E essa devoção à Nossa Senhora é que vai ser a nossa que vai nos levar à salvação, né, às almas. Né? Nossa salvação é a salvação das almas. Né? E que nós possamos, de fato, padecer com a igreja, se assim for a vontade de Deus, né? Porque, na verdade, todos nós estamos padecendo, como falei, né? Todos nós vamos ficar doentes, todos nós vamos morrer. Então, que esse nosso padecer nesta vida sirva para alguma coisa para a vida eterna. Né? Não seja em vão, como de tantos aí que não creem e que acaba que todo esse sofrimento que passam aqui é em vão porque acabam rejeitando nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é isso. Vamos, então, agora fazer uma oração, né, para que Nossa Senhora possa, de fato, nos ajudar nesse caminho. Né? Nos ajudar a crescermos em fé, nos ajudar a crescermos em santidade e a pormos em prática, né, essas mensagens dela de penitência, né, e possamos oferecer os nossos sofrimentos diários, né, e quem sabe até se esforçar para fazer sacrifícios, né, a mais, né, e sacrifícios pelos outros, né, em casa, etc., na igreja, e assim conseguir justamente essa nossa conversão e a conversão dos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.